Baleias que acumulam aí mais de 23 bilhões, galera, desde o começo do mês. Temos empresa aí que pede empréstimo de 7 milhões de dólares para comprar Bitcoin. E a BlackRock que registra novos pedidos aí, novas maneiras para acrescentar aí, para investir aí em Ethereum. Isso e muito mais hoje aqui nos Insights de Mercado. Vamos para nossa vinheta. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Insights de Mercado, nosso programa de semana. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader aí há quase 7 anos, vai fazer 7 anos no final do mês. Esqueci o que eu ia falar. Há quase 7 anos no mercado. Professor cripto do Projetos 10% do André Machado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde que aqui a gente troca uma ideia sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever. Oi? Caramba, hoje tá difícil, galera. Considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo, galera. Então vamos lá. Peço desculpas, essa semana foi intensa. Vocês devem ter visto aí pela abertura dos mercados na segunda-feira. A gente teve Circuit Break, né? Então, aí já no domingo à noite com o mercado japonês, né? E aí foi um verdadeiro caos, né? A gente teve o BTC despencando, exatamente por conta do medo, né? Do aumento da taxa de juros ali no Japão, que é uma economia zumbi, tá? Então, basicamente, é uma economia que não tem crescimento, né? É uma economia já muito madura. Então, qualquer movimentação em taxa de juros já mexe muito com o mercado, né? Ele já não aumentava a taxa de juros há anos, e aí eles aumentaram agora, né? Dando esse baita problema no mercado de maneira geral, né? O que impulsionou aí a ansiedade dos investidores acabar dissolvendo as posições deles aí na segunda-feira, né? Então, segunda-feira a gente abriu já no caos. Eu vou até já compartilhar o gráfico aqui com vocês, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Um gráficozinho da mentoria. Então, ó, segunda-feira, né, gente? A gente já abriu aqui na base de preço, né? Aqui embaixo com um puta gap de baixa. Todo mundo correu para as colinas aí por conta do aumento, né, da taxa de juros. Porque o que acontece aqui, gente? Pra vocês entenderem qual que é a lógica. Imagina o seguinte, você pega dinheiro de graça, basicamente, né? Você chega, vai lá pro teu pai e fala assim, ó, pai, me dá uma grana aí que eu preciso investir, né? Eu quero pegar essa grana porque eu quero investir. Aí o teu pai vai lá, vai te emprestar dinheiro. Ele vai te cobrar juros? Não, né? Não vai. Agora, imagina que o seu pai é o Banco do Japão, tá? Então a galera ia no Banco do Japão e falava assim, ó, Japão, me empresta aqui a tua grana. Já que você tem juros zero, eu vou investir esse dinheiro e eu te pago essa grana, beleza? Beleza. E durante anos foi assim. A rapaziada tirava o dinheiro do Japão, investia fora, porque era um negócio chamado carry trade, né? Então você pega dinheiro emprestado de um país ali com juros baixos ou negativos e investe em países subdesenvolvidos, ou às vezes até em países desenvolvidos mesmo, que detêm uma taxa de juros já melhor, né? Então, por exemplo, você pega do Japão, que é zero, investe nos Estados Unidos, você tira 5% de graça, né? Literalmente de graça, porque você não tem juros para pagar ali pro cara que te empresta o dinheiro, né? Então, fica tudo muito fácil. Aí, de repente, ele pega e fala, olha, não, eu vou cobrar juros agora. Obviamente, para muita gente, o cara vai falar, tudo bem, 1%, 0,5% de boa. Só que na cabeça do investidor é o que se passa? Pô, se o cara aumentou agora, ele pode aumentar depois também, o que pode prejudicar, né, a minha rentabilidade. O que garante que esse cara não vai passar de 0,5 para 2, de 0,5 para 1, sendo que ele não aumentava na base há anos que eles não aumentavam a base. Então, assim, fica uma certa indecisão do porquê que esse cara está aumentando a taxa de juros, tá? Então, gente, você tem, né, automaticamente esse FUD, esse medo no mercado, e aí a gente tem esse despejo aí das ações, né, no meio do medo, tá? O que acontece é que, gente, pra mim, né, a gente teve uma correção aqui no S&P 500, né, tivemos aí a correção do S&P 500,
né, que foi quase 10% do topo. Um ajuste de preço, tá? Então um ajuste técnico, aí a gente coloca ele acima de 10. Então assim, pô, a gente podia ver aqui S&P, por exemplo, retraindo a 15% de queda, né, a 4.800, 4.600, que não teria problema nenhum, tá? Ele estaria dentro de um escopo de ajuste de preço perfeito. Ah, ele vai cair direto? Não, se ele cair, ele vai caindo no pivôzinho, né? Ele vai fazendo pivôzinho ou até mesmo consolidando no meio do caminho, mas vindo caçar essa região aqui. Ainda é muito cedo para falar que a gente vai caçar aquela região, a gente só teve um ajuste aí de quase 10%, mas vamos ver como é que vai ser aqui a consolidação desse preço, né? Se a gente mantém aqui nessa consolidação aqui, né, para engatar uma alta que, cara, eu já acho bem improvável que aconteça, a não ser que a gente tenha a efetiva redução da taxa de juros e um aumento da base monetária, para a gente ter o reflexo disso dentro aqui do preço do S&P 500, tá? Mas eu ainda vejo, cara, talvez uma consolidação aqui, uma lateralização, até porque as médias ainda estão começando a lateralizar, né? As médias de tendência aqui, ó, né? Quem tava na imersão entende o que são essas médias. Essa média lateralizada aqui, pode ser que a gente continue uma tendência flat, né? Mas ainda a tendência continua majoritariamente de alta. Então, essa semana foi um pouco caótica, por isso que eu não consegui gravar vídeo na segunda-feira. Auxiliei muito aluno na segunda. Então, assim, a gente tava com posição aberta, né? A gente precisava fazer o rebalanceamento da posição. Então, diversos pontos aí em que a gente foi auxiliando os alunos, tanto aqui, né, na minha mentoria, quanto os alunos lá do P10 que estavam com posições abertas. Então foi um pouco caótica, mais o fator que eu estava me mudando, né? Então eu saí lá de Jericoacoara, não tô mais em Jeri, agora tô morando no Espírito Santo, vou ficar aqui um tempo no Espírito Santo, mas eu saí de Jericoacoara, então foi tudo muito caótico ali no momento, tá? Então por isso que eu não consegui gravar na segunda-feira, fora que eu cheguei na segunda-feira quase 2h30 da manhã, então assim, cara, tava fudido de morto na segunda-feira, tá? Bom, sem muitas delongas, né, galera, vamos aí pro que interessa, né? Hoje a gente não tem nenhuma notícia pesada no mercado como um todo, tá? A gente teve aí o seguro-desemprego que foi na quinta-feira, que veio 230 mil, abaixo do esperado, né, o que acabou impulsionando, né, curiosamente, o mercado. Porque normalmente a gente gosta de ver desaceleração econômica, mas nesse caso, né, a gente teve até que um aumento aí da negociação no dia de ontem, né. Mas assim, gente, tá vindo tudo muito cruzado, então dá uma esperada, tá, para abertura de posição. Eu acho que tá um pouquinho complicado ainda, tá um pouquinho tenso, então espera a posição aí se confirmar até a gente começar a efetivamente voltar com uma mão um pouco mais pesada no mercado de maneira geral, tá bom? Bom, indo direto para as notícias aqui, né, gente? A gente tem as baleias aí acumulando 23 bilhões aí desde o começo de agosto, tá? Então a gente teve 22,8 bi aí acumulado, somando, né, ao longo dos 30 dias, mas a acumulação seguiu forte aí desde o final de semana do dia 3, né? Então a gente tem uma semana aí que a galera tem comprado de forma a rodo, tá? A gente consegue ver isso aqui direto por esse indicadorzinho aqui, que é o Realized Cap, né? Então eu tenho uma sequência aqui de novas baleias contra antigas baleias, né? Então se a gente puxar aqui, ó, primeiro que a gente tem um interesse gradual crescendo depois do lançamento dos ETFs que a gente teve aqui, né, em janeiro, que a gente começa a ver o interesse institucional, né? Aí teve a confirmação dos primeiros pumps, a galera começa a se interessar mais. Só que o que me interessa é isso aqui, ó, é essa movimentação, tá? É a movimentação mais final aqui, ó, de julho para agosto. Esses saltos, tá vendo esses saltezinhos aqui, ó, esses degrauzinhos aqui, ó? Esse degrau, gente, ele mostra o interesse institucional agora voltando. Ou seja, tem novas baleias entrando e elas estão acumulando. Elas estão novamente comprando. Então assim, gente, independentemente do preço, se a gente cair para 40 e poucos mil dólares, tá? Isso ainda faz parte de uma correção saudável para um bull market. Pô, Nakata, você tá falando que vai cair mais de 30%.
pode cair mais de 30% e ainda ser uma correção saudável para um bull market? Sim, é isso que eu tô falando, tá? Historicamente falando, a gente tem uma base aí de 20 e poucos por cento, até 30, 35, 38% de correção do bull market. E assim, correções abruptas e de pumba, volta de novo. Então, qualquer correção desse tipo pra mim, numa correção, no momento de bull market, isso é compra, tá? Isso é compra. Porra, Nakata, mas eu vou comprar faca caindo. Eu não consigo comprar faca caindo. Cara, aí você tem que rever as suas estratégias, tá? Porque o negócio se a oportunidade tá passando, se o cavalo tá passando selado na tua frente, você tem que pular, irmão. Porque se você não pular, vai dar ruim, tá ligado? É simples. Vai dar ruim. Então, se der ruim, você pelo menos tem que estar dentro, tá? Você pelo menos tem que estar dentro. Então, qual que é a base disso tudo, gente? A base disso tudo é que os institucionais estão acumulando. Se eles estão acumulando, alguma coisa está sendo orquestrada, né? A gente sabe que esse ano ainda não acabou. O ciclo não acabou. Se o ciclo não acabou o movimento. A gente não teve a saturação ainda do movimento total, tá? E a galera vem acumulando forte, tá? Não foi só as baleias, mas teve empresas de investimento aí pedindo empréstimo, né? Aí quase com 7 milha, não que seja muito, né? Mas para comprar Bitcoin, que eu achei legal, né? Então a MetaPlanet, mais conhecida aí como a MicroStrategy japonesa, né? Vem comprando BTC, né? E vem acumulando Bitcoin. Ao contrário, né? Indo contrário muito aí à desvalorização do Yen, eles vêm acumulando de forma um pouco mais pesada, né? O que é muito maneiro também. Então a acumulação das empresas e dos institucionais, ela vem crescendo, tá? Esse indicador aqui, ele é muito bom. Olha o salto que deu aqui. A minha cabeça tá bem em cima, né? Mas olha o salto que deu aqui, ó, tá? Isso aqui é desde janeiro. Tá? Então a gente começa aqui em janeiro e estoura o interesse institucional, tá vendo? Isso é bem importante, tá? Outro ponto que vem aí me chamando a atenção é a atividade da BlackRock em cima desse ecossistema, né? Principalmente com a parceria deles da Ondo Finance, né? Então aquela empresa de tokenização de ativos, né? Agora a BlackRock registra um pedido para acrescentar novas maneiras de investir no seu ETF de Ethereum, né, para proteger os investimentos e potencializar os lucros, óbvio, né, de ter uma forma mais eficiente aí. O negócio a proposta, né, ela necessita do aval aí do controlador de moedas e da CFTC, né, então ali para acumular, né, e desenvolver as estratégias aí dentro do fundo, né, do ETF da BlackRock, eles vão precisar aí dessa autorização para aumentar aí o acesso a esses ETFs, tá? A gente tem, tá? Então o iShares aí, ó, do Ethereum Trust, né, da BlackRock registrou uma entrada de 109 milhões, né, enquanto da Fidelity 22 milhões, bem abaixo ali do que a BlackRock tem, né? E a Grayscale, né, obviamente vai ter um peso no mercado, galera. Isso é um negócio importante. Você tem que ficar ligado na saída da Grayscale, porque essas saídas da Grayscale aí, elas podem eventualmente acabar fazendo uma pressão em cima do preço do próprio Ethereum, tá? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. Então, cuidado, tá? Cuidado. É bom ficar de olho, porque as taxas, querendo ou não, em cima do Ethereum são maiores também, tá? São maiores também. Agora, gente, pontos interessantes, tá? Eu tenho esse gráfico aqui, ó, em que eu acho que vale hiper a pena. Deixa eu tirar minha cabeça grande. Daqui, peraí. Isso. Então, ó. O que vocês têm aqui, gente? Vocês têm a análise de drawdown em relação ao bull market, tá? Você tem 3 classificações aqui, aonde que a última, tá? Que é a vermelhinha aqui,
é entre os 15 a 20%, tá, de drawdown. O que significa isso? Que quando a gente chega nessa faixa vermelha, a gente tem um forte potencial de reversão de preço. Quando a gente quebra ela, ainda nem se fala, né? Então, a gente está muito próximo de um bottom, por exemplo, quando a gente quebra essa linha de correção de até 20%, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 15 a 20% de correção, a gente tem um fundo basicamente se aproximando. Isso aqui é um gráfico que eu disponibilizo aí também para os meus alunos, pra gente ver, né, a correção. Então, basicamente, pra gente ver a porcentagem de drawdown ali, de perda relativa, e se a gente tá próximo ou não de um fundo momentâneo de preço. Quando a galera fala assim, porra, não dá pra usar análise on-chain pra ver movimentações de curto prazo. Lógico que dá, maluco. Assim, obviamente, você não vai fazer pra day trade, né? Mas para operações de swing trade, pô, isso aqui é ótimo. Você consegue verificar aí saturações brabas de preço, né, numa movimentação curta. Então aqui, por exemplo, já teve aluno meu comprando aqui nos 48, nos 50, nos 49, né? E esperando exatamente o movimento e de forma tranquila, tá? Principalmente porque a gente consegue verificar aqui princípios de acumulação, né? Então, aquela velha história, galera. Quem não se prepara, não tem o que fazer, né? O cara acaba sendo jantado. Então, assim, pô, conhecimento gráfico, gente, não é só para trader, tá? Vocês precisam entender isso de maneira geral. Vocês precisam entender como é que funciona. Vocês precisam entender mudanças de preço. Vocês precisam entender como é que o preço se desenvolve. E tudo isso de maneira gráfica. Se você não tiver conhecimento gráfico, você não executa. É simples, tá? E você precisa ter esse conhecimento. Esse conhecimento ele não é só para trader. Esse conhecimento é para investidores profissionais. Você quer virar profissional? É assim que você tem que fazer. Você tem que ter dashboard, você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, você tem que ter sistema. Se você não tem sistema, você vai ser mais um medíocre aí no mercado que vai ser pronto para ser jantado. E não tem muito o que fazer, tá? Então, cara, profissionalização é o caminho sim, tá? Não vai nessas de ficar fazendo curso basiquinho aí, que vocês vão acabar se ferrando no meio do processo, tá? Bom, o que eu tô vendo agora, gente? A gente teve uma volta, então, consecutiva. O mais interessante pra mim agora é o quê? Gente, gráfico semanal, tá? Não é nem o gráfico diário, é o gráfico semanal. Fiquem atentos, tá? Para esse fechamento aqui do gráfico semanal. Por que o fechamento do gráfico semanal é o que eu tô mais de olho agora? Porque ele tá lindo, tá? Se ele fechar dessa maneira aqui, ó, ele está maravilhoso. Esse aqui é uma puta de uma entrada. É um puta de um hammer, tá? De um PFR, de um preço de fechamento de reversão. Preço de fechamento de reversão, né? Ou seja, já indica uma reversão de preço. Então a gente tem aí no semanal um fechamento que pode ser eventualmente maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. O ideal seria ele fechar acima do 62, tá? 63. Se ele fechar acima do 63 até domingo, galera, isso aqui é uma força incrível, tá? Que ele vai estar plotando. Aí sim, a gente poderia até jogar isso aqui, ó, pra cima e a gente teria esses alvos aqui, ó. Alvos de estouro mesmo para as próximas semanas, tá? Então, eu tô bem atento nesse gráfico semanal. Esse gráfico semanal aqui pra mim tá ficando muito bonito, tá? Tá ficando muito bonito, mesmo. O restante, tá, gente? Até já atualizando vocês, né? Eu tava com aquela posição aberta no gráfico semanal da semana passada, que eu vinha comentando com vocês, né? Nem preciso falar que eu tomei um nabo, né? Mas assim, pô, se fechar de novo, ó, dessa maneira, e ele der entrada, eu vou ter que entrar, né? Vocês sabem ali da minha ideia de histórico, né? Então a gente vem aqui ganhando bem, né? Deu uma boa reduzida aqui no Profit Factor, que era 4, né? Caiu aqui para 2,5 por conta desses dois stops aqui que eu tomei. Porém, né? Se fechar assim, isso aqui é um puta de um semanal bonito, tá? Fora que a gente tá com divergência aqui de preço, né? E se a gente forma divergência de preço, opa, ó, se a gente forma divergência de preço, galera, ó, que nem a gente tá formando aqui agora,
né? Preço caindo, indicador subindo. A gente tem no gráfico semanal uma forte divergência, tá? Eu gosto muito de divergências no gráfico semanal. É uma parada extremamente forte de quando o gráfico plota no semanal, tá? Então eu vou ficar muito de olho aí nesse fechamento de domingo para ver o que tá rolando. No mais, tá? Então gravem esse valor aí, ó, 65.560, mais especificamente 63 mil dólares. Se a gente fechar acima dessa região aí, a gente tem uma entrada forte de volume, tá? Então ficar bem atento nesta região, tá bom? Gente, no mais é isso. Segunda-feira eu volto, tá? Eu vou estar mais tranquilo, não vou estar fazendo mudança nem nada. Então segunda-feira eu tô de volta. No mais, gente, é isso aí, tá? Tomem cuidado, acumulem, tá? Não deixem isso aí de lado, tá bom? E a gente vai trocando uma ideia a partir daí, beleza? Rapaziada, beijo do Nax pra vocês, bom final de semana e a gente vê segunda-feira. Tamo junto.